Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, se cuidando bastante, que os familiares e amigos estejam bem e que tudo permaneça bem até o final dessa pandemia. Trouxe para vocês aqui mais uma videoaula para a segunda série do ensino médio, referente ao capítulo 8, que vai falar de redes de transporte, um mundo conectado e em movimento. Nós vamos falar da evolução dos sistemas de transporte, a sua importância e um pouco de cada tipo de transporte, com os seus prós e contras. Então, evolução do sistema de transporte. Primeiro, a gente precisa lembrar que o conceito de transportes tem a ver com o deslocamento de seres vivos e objetos de um determinado lugar para outro lugar. Com o passar do tempo, o avanço tecnológico, cada vez mais nós temos uma redução de distâncias, porque a rapidez é uma grande preocupação em relação a esse avanço tecnológico. Ou seja, cada vez se cria meios de transporte mais rápidos para diminuir o tempo a ser gasto entre as distâncias. Nós temos aí uma escalinha dos meios de transporte que existiam, né? Ou melhor, que ainda existem, ou só os que existiam naquela época, até as evoluções mais próximas da gente hoje. Lembrando que as formas nas quais eles se movimentavam também sofreram muitas mudanças, né? Lá atrás dependiam de fatores climáticos, ou tração animal, ou tração humana mesmo, e depois foi inserido combustíveis fósseis, até nós chegarmos em transportes evoluídos e também hoje mais preocupados do que nunca, né? Em relação à poluição, enfim. Vamos falar um pouco do transporte hidroviário. O transporte hidroviário ele pode ser dividido em 3 meios de transporte, né? O marítimo, que são os transportes feitos em mares e oceanos. O lacustre, que são as lagoas e lagos. E o fluvial, que são em rios e riachos. Nós temos também o sistema de cabotagem, mas que é um sistema marítimo, sendo que ele não atravessa o mar, ele se mantém só na costa, ou seja, ele vai fazendo seguindo a linha da costa para poder levar principalmente as mercadorias. Todos esses transportes, ou seja, todo o transporte hidroviário, ele é um transporte de baixo custo comparado aos outros transportes. No caso do transporte fluvial, principalmente quando a gente vai falar de Brasil, nós temos aqui a maioria dos nossos rios são rios de planalto, ou seja, são rios que dificultam a navegação porque são rios com desníveis, cachoeiras. Então, constrói-se eclusas para poder tornar esses rios navegáveis. E aí eu trouxe um esqueminha de como funcionam essas eclusas, no livro também tem, mas a ideia é usar a água, esse sistema de encher pavimentos, como elevadores. Então, em um momento a água é atravessada por um determinado pavimento, ela vai encher, vai elevar, se a necessidade for ali elevar essa embarcação para ela conseguir passar para o outro nível, e aí esse outro nível vai descer, vai drenar essa água e vai levar. É muito parecido com o sistema de elevadores. Temos aqui um passo a passo de como isso funciona, tá bom? Então vamos falar um pouco dos prós e dos contras do sistema hidroviário. É um transporte que tem um custo reduzido em relação a quando a gente vai falar de quantidades. Por quê? Porque consegue transportar altíssimas quantidades de produto. Facilita o turismo e tem baixo custo de manutenção, principalmente em relação às vias, né, de transporte. As vias que esse transporte passa. Porém, ele tem pouca flexibilidade, ou seja, não consegue levar o produto sem usar outros modais no seu destino final. E a baixa velocidade. Mas para os produtos que são não perecíveis, de grande quantidade de cargas que venham de outros países, é o ideal.
Transporte aéreo. O transporte aéreo é um dos mais inovadores que a gente tem, está cada vez mais tecnológico. Ele reduziu absurdamente as distâncias por causa da sua rapidez. Ele transporta pessoas e mercadorias, sendo que só é viável para transporte de mercadorias quando a mercadoria precisa, por ser perecível ou ser muito urgente, porque é um transporte muito caro. E os fretes para esse transporte chegar, a matéria-prima, eles são sempre adicionados, incluídos no valor final do produto. E quanto mais caro for o valor final do produto, menos competitivo ele é no mercado mundial. Então, não é um transporte que é para ser usado para grandes quantidades de mercadoria, principalmente as que não exigem que esse produto chegue com muita rapidez. É um transporte que também depende de outros modais. Ele não consegue chegar, por exemplo, até a sua casa com o produto. Esse mapinha aqui, ele traz uma evolução dos meios de transporte para a gente, tanto marítimo quanto aéreo, uma comparação. Em 40 anos, de 1900 até 1940, houve uma redução de quase a metade do tempo que se levava para ir de Londres aos Estados Unidos de navio. Antes se levava 7 dias, em 1900. Em 1940 passa a levar 4,5 dias. Já falando do transporte aéreo, em 1950 levava-se 18 horas para fazer esse mesmo trajeto. Londres, Estados Unidos. Londres, Estados Unidos não. Londres, Nova York. E em 1990... ou seja, os mesmos mais 40 anos, passou para 3 horas. Então, a gente percebe que a evolução tecnológica nos meios de transporte reduziram muito o tempo gasto para produtos e pessoas chegarem aos locais. Prós e contras o transporte aéreo. É um transporte seguro, confortável, de muita rapidez, né, para o transporte de passageiros. Alcança locais de difícil acesso, claro que ainda precisando de outros modais, adequado para os produtos perecíveis, como frutas e flores. E digo mais, por exemplo, transporte de um órgão para ser transplantado. É um transporte muito adequado para fazer isso, porque é o rápido. Por que não? Quais são os contras? Gastos elevados na manutenção dos aeroportos e aviões, tem uma capacidade reduzida de carga e elevada poluição sonora e poluição atmosférica. Vamos falar agora do transporte rodoviário. Só para lembrar, o transporte rodoviário é a matriz, ou seja, o principal usado aqui no Brasil. Não é o mais adequado, mas tem fatores que levaram a ele ser o mais usado. Primeiro, para que o transporte rodoviário, em que situação o transporte rodoviário é adequado? Quando a gente vai para curtas distâncias. Por quê? Porque ele é um transporte caro, mais caro que o sistema ferroviário e mais caro que o sistema hidroviário, quando a gente vai comparar com longas distâncias. Porém, é um transporte versátil, flexível, ele consegue chegar ao destino final, leva até a porta das nossas casas. Transporta pessoas em carros e ônibus e mercadorias em caminhões. Como é que foi essa evolução do transporte rodoviário no Brasil? Em 1960, com a construção de mais estradas e uma pressão do setor automobilístico, começou a se ter uma difusão do transporte rodoviário no Brasil. E assim, ele tornou a ser o mais utilizado. Ele também é o responsável pela nossa expansão, nossa transformação em país urbano, país industrial. Porque justamente foram as indústrias ligadas ao automobilismo, foram as primeiras a serem instaladas no Brasil, e todos os investimentos do governo para isso. Não é a opção ideal por causa da grande extensão territorial que a gente tem no país. É bastante custoso, ou seja, é caro e muito poluente. Temos aí uma tabelinha para a gente ter uma noção de quanto se gasta em relação a quilômetros, né, por tonelada e o valor.
Então a gente consegue observar que o hidroviário consegue transportar muito mais com um custo bem menor e o rodoviário, o transporte, a quantidade de carga é pequena para o valor que está sendo definido. E aí, o que a gente consegue perceber pela essa tabela? Que o rodoviário para pequenas distâncias é o melhor e para entregar de porta em porta, né? Para chegar ao destino final. Já para longas distâncias, grande capacidade de carga e baixo custo, a gente pode optar pelo ferroviário ou hidroviário. O ferroviário já foi muito mais usado aqui no Brasil, mas as ferrovias foram ficando sucateadas e com baixos investimentos, então deixou de ser uma prioridade. A gente já fala mais sobre isso. No transporte rodoviário, ele também é muito usado aqui no Brasil para o transporte urbano, né? Principalmente porque o nosso transporte coletivo ele não é adequado, ele não tem um preço, não é barato, não é eficaz, e aí faz com que as pessoas acabem optando em ter carros próprios. E justamente por isso a demanda de carros nas ruas é muito grande, causa os congestionamentos, mais poluição, estresses, acidentes, desgaste das rodovias, e isso só faz encarecer cada vez mais o transporte. E vem sendo incentivado e investido, principalmente nos países ricos, as ciclovias, porque além delas colaborarem, né, com o desafogamento do transporte urbano, elas também ajudam na diminuição da poluição e na saúde das pessoas. Transporte rodoviário, quais são os seus prós? Porque sim, flexibilidade no deslocamento em áreas urbanas, ideal para médias e curtas distâncias. Por que não? Pequena capacidade de carga, maior dependência do petróleo, custo elevado da manutenção e circulação das vias, congestionamento e riscos de acidentes. É considerado o mais perigoso deles em relação a acidentes. Dutoviários. O transporte dutoviários eles vêm por canalizações, por dutos. Usado principalmente para transportar líquidos e gases, né? Aquele gás natural, por exemplo, que chega nos postos. Aqui a gente tem a variação de postos que chegam por dutos e postos que chegam por caminhões. Mas é um transporte muito rápido, ele tem uma instalação cara, mas é muito eficaz na rapidez e quantidade que consegue transportar. Transporte ferroviário. A gente fala um pouquinho da evolução, né, das ferrovias. Elas apresentam baixo custo quando a gente vai falar do valor final, mas a instalação dessas ferrovias é muito cara, mas ela acaba sendo compensada com a manutenção, que é muito barata. Ganhou um grande impulso a partir do século XIX e eram, a princípio, movidas a vapor e eram para circulação de pessoas e mercadorias. Aqui no Brasil, ela também começou a se expandir no século XIX, principalmente para o escoamento da produção de café e os canaviais nordestinos. Posteriormente, já século XX e XXI, elas ainda são usadas, mesmo que de forma menor, para o transporte de minérios do Pará e de Minas Gerais, grãos, carvão, mineral em Santa Catarina. Porém, é defendido por estudiosos que precisava aumentar mais ainda a malha ferroviária aqui do Brasil, porque seria muito mais vantajoso. O transporte ferroviário também inclui outras formas de transporte, principalmente de pessoas, né? Os metrôs, os trens, VLTs, trem-bala, que são transportes mais rápidos e muito utilizado nos países ricos, facilita muito esse transporte e também desafoga o transporte rodoviário. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma deficiência em relação, por exemplo, aos metrôs, porque eles ficam muito concentrados nas áreas mais nobres, não ligando, não interligando, por exemplo, o Rio de Janeiro inteiro, né? Ele é muito concentrado centro, zona sul, mas não é muito expansivo.
Então ainda não é eficaz por isso. A malha ferroviária dos países mais ricos é muito interligada, é muito expandida. Então, por que sim o transporte ferroviário? Grande capacidade de carga, diversas opções energéticas. Ele pode funcionar por eletricidade, ele pode funcionar por carvão, ele pode funcionar por óleo, enfim. Longa durabilidade, são muito resistentes e baixo custo da manutenção. Por que não? O custo da construção é muito elevado, tem uma baixa velocidade, comparado, por exemplo, aos caminhões e aos aviões, e também a inflexibilidade no seu itinerário. Ele também precisa de outros modais para o produto chegar ao seu destino final. E agora a gente vai falar um pouquinho que o livro traz para a gente, fala de multimodalidade e intermodalidade, multimodalidade, os dois termos, eles estão falando de vários meios de transporte interligados, porque é muito difícil você conseguir, por exemplo, escoar a produção sem usar vários meios de transporte. Por exemplo, o meio de transporte que vai levar até os portos, o porto que vai levar até o outro porto, aí no porto que vai escoar e dividir aqueles produtos para a área comercial, ou se for para uma matéria-prima para uma indústria, enfim, são vários meios de transporte diferentes a serem usados. Porém, o que vai diferenciar essas duas modalidades é como ela é feita. No intermodal, o dono da empresa que vai fazer essa distribuição, ele vai escolher quais os transportes de forma individual, independente, ele vai usar para poder chegar esse produto onde ele quer que chegue. Sendo que ele é o responsável por cada etapa. E essas etapas, elas levam tempo, é burocrático, é custoso. Então, demora mais e é mais caro. Esse sistema intermodal, ele é muito usado aqui no Brasil ainda, infelizmente, que acaba deixando nossos produtos mais encarecidos. Já nos países mais ricos e mais dinâmicos, já usa o multimodal, que significa que você paga por um único documento, uma única autorização para uma empresa que ela vai ser responsável em fazer esse transporte até o final. Ou seja, ela também vai usar vários tipos de transporte, mas já está tudo incluído num documento só. Isso acelera muito o processo, faz com que esses produtos cheguem muito mais rápido ao seu destino final e de forma menos custosa, deixando eles mais competitivos no mercado. Bem, é isso que eu tinha para falar em relação a esse capítulo, tá bom? Peço a vocês que mandem dúvidas lá no e-mail, por favor, para eu poder saber se está tudo correndo bem a qualquer momento e sempre que possível eu vou estar respondendo, né, o quanto antes. Façam os exercícios com bastante dedicação, tá bom? Muito obrigada, beijinho.